olhos de ver. Vá, náufrago do tempo, vá, ancore a esperança, não retarde mais a felicidade, põe toda a vontade na paz verdadeira. Vá, solte as amarras, não tema a tempestade, ouça a voz que vem do seu coração, deixa a escuridão pra viver o amor. Não estamos sós, viu? Não, sempre há uma voz, sim, incessante luz, o amor de Jesus, revelando a sua beleza em nós. Jaz os sentimentos bons, dom de muito tempo. Já que somos luz, vamos com Jesus consumar a nossa grandeza de filhos de Deus, filhos de Deus. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. A partir de hoje nós somos amigos para sempre. Os nossos recadinhos são a cesta básica, que nós ajudamos algumas famílias, né? Os alimentos que nós arrecadamos, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, está ali na lousa. Quem puder colaborar, continuar colaborando com a gente reverte todo esse amor de vocês, esse carinho para as famílias assistidas. Nós também temos um kit de café da manhã que nós entregamos aos moradores de rua todo domingo, são 80 kits. E os kits, o que vai no kit está ali também na lousa, se vocês puderem colaborar com a gente também, somos eternamente agradecidos. Nós temos também aqui a cesta
sexta-feira um trabalho de doação de amor, que é um trabalho de cura, de sexta-feira às 7h30. Então, se vocês quiserem vir participar, não precisa fazer nenhum cadastro. Se quiser mais informação, tem na secretaria. Se quiser trazer um amigo, uma amiga, um colega, tragam. As portas estão abertas toda sexta-feira às 7h30. Nós estamos também com uma cesta de Páscoa. Então, quem quiser participar do sorteio dessa cesta, quiser colaborar com a gente, a informação também está na secretaria. E nós estamos também pedindo para vocês assinarem, para a gente poder fechar a rua aqui para a nossa festa junina. Então, a gente está fazendo um abaixo assinado. Quem não assinou e puder colaborar com a gente para que a gente possa fechar a rua e fazer a nossa festa, a gente agradece também. Vamos agora fechando os nossos olhos, acalmando os nossos sentimentos, acalmando a nossa mente, abrindo a nossa mente a partir de agora para que a gente possa receber os ensinamentos de Jesus. Vamos agradecendo aos nossos mentores, essa amizade tão carinhosa e essa proteção que eles nos trouxeram aqui em segurança, que eles nos incentivaram para que a gente possa estar aqui. Agradecendo a todos os amigos de luz que aqui se fazem presentes, os trabalhadores do plano espiritual, que deixam todo o ambiente preparado para nos receber. Vamos agradecendo a Jesus. Obrigado, Mestre querido. Esteja presente no nosso trabalho de hoje, abençoando a todos nós. Nós estamos prontos para receber o seu ensinamento que ajuda a nos transformar. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, porque estamos aqui, prontos para esse ensinamento de luz. E vamos agora envolvendo o nosso amigo querido Douglas, que vai fazer a palestra de hoje, e que ele toque os nossos corações de forma muito amorosa. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a luz do Mestre Jesus possa iluminar a nossa compreensão e que essa luz acesse o nosso coração. Hoje, nós vamos refletir sobre uma parábola descrita no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16. Essa parábola, ela também está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver se aumenta um pouquinho. Deixa eu ajudar esse senhor aqui, gente. Isso. E agora melhorou? Melhorou. E ela também está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa parábola, alguns chamam de parábola do rico, de Lázaro e do rico, e outros chamam a parábola do mau rico, né? Então eu vou dar uma lida na parábola, peço licença para vocês, e a gente vai refletir um pouco sobre ela. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e cetim, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre, mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, que foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondendo: Filho, lembra-te de que recebeste em teus bens, em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. E demais que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá.
E disse o rico: pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai. Ele já mudou o pedido, ele está pedindo para mandar Lázaro lá na casa do pai dele. Pois tenho 5 irmãos, para que eles lhes dê testemunho, e não suceda, venha também eles parar a este lugar de tormentos. E Abrão lhe disse: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: não, pai Abrão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguns mortos. Esse trecho está num capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Servir a Deus e a Mamon. Muito por conta que Jesus diz em um trecho do Sermão da Montanha que não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon era um deus de uma outra crença, diferente da crença dos judeus, que era mais voltado para o aspecto material. Então o que Deus está falando, o que Jesus está falando nesse momento, não se pode servir a Deus e a Mamon, quer dizer que não dá para se vincular ao mundo material e ao mundo espiritual, ao reino de Deus, que Jesus diz que é isso que ele veio trazer para os nossos corações e não para a terra, né? Então, de cara, a hora que a gente percebe que essa parábola fala sobre diferença entre a riqueza e a pobreza, alguém que tem em excesso e esbanja, e outro que para ele falta, e o que ele queria eram as migalhas que caíam da mesa daquele que tinha muito. Inicialmente, a gente pode, inclusive, criar uma visão de que a riqueza é uma coisa que não nos faz bem e que ela vai nos condenar ao inferno. Tem algumas traduções que chegam a usar o termo Hades. Hades era o inferno dos gregos. E como estava escrito em grego, né, utilizou-se o termo Hades. E que aqueles que são pobres e que sofrem, por si só está garantido o bom resultado depois do desencarne. Mas isso diverge um pouco do que a própria doutrina traz para a gente. E talvez desse aspecto, o que a gente possa tirar de proveitoso é a importância da caridade. A importância de que aquele que tem em abundância, aquele que ainda tem bens, seja capaz de partilhar esses bens. Que para aquele, às vezes, o que sobra, que aqui a referência fala de migalhas, pode ser uma fortuna para aquele que não tem. E a gente também não precisa ficar vinculado somente aos bens monetários, mas a nossa saúde, a nossa inteligência. Esse trecho, pela primeira camada que a gente consegue acessar nele, ele provoca a gente a pensar na partilha daquilo que temos a mais. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem alguma coisa que sabe fazer melhor. A provocação dessa primeira camada, que essa parábola traz para a gente, é por que aquilo que a gente faz de melhor, a gente não é capaz de compartilhar. E por esse aspecto, todos somos ricos em algo. Mas, no conceito do estudo judaico, e aqui Jesus está passando a mensagem para os judeus, por isso que ele usa a referência de Abraão, a referência de Moisés, que são os patriarcas, são aqueles que iniciaram a religião judaica. Então, para os judeus, são nomes de referência e de vulto, em relação às leis, em relação ao que é certo,
em relação aos aprendizados ligados a Deus. E na cultura judaica, tem algumas interpretações, na realidade não é nem interpretação, mas são algumas provocações, que diz o seguinte: cada história que tem na Torá, e a Torá é a Bíblia dos judeus, e que é o Velho Testamento, está na Bíblia dos cristãos, cada ensinamento que tem na Torá é como se fosse uma pedra, e o nosso conhecimento é como se fosse um martelo, e que toda vez que a gente, com o nosso martelo, bate na pedra da mensagem, ela é capaz de se dividir em 70 pedaços. Ou seja, cada um desses pedaços é um tipo de interpretação, e isso tem o caráter de que a mensagem divina não se esgota em relação à quantidade de mensagem que ela tem. E olhando para isso, eu fui buscar outros níveis e outras camadas que a gente pode encontrar nessa parábola. E eu encontrei de um palestrante da Federação do Mato Grosso. Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul? Acho que era do Mato Grosso. Chamado Alírio de Cerqueira Filho. E ele traz um aspecto psicológico muito interessante que eu vou contribuir com vocês, que eu vou compartilhar com vocês. Só que para isso, eu vou ir passando pelos pontos da parábola novamente, porque outra coisa que a gente aprende, estudando uma coisa que se chama exegese bíblica, exegese é um estudo bíblico aprofundado, é que naquele tempo, não era igual a gente, que a gente senta no computador e começa a escrever o que vem na cabeça, e se não concorda, vai lá e deleta tudo. Naquele tempo, para escrever você precisava de papiro, você precisava de tinta, você precisava de pena. Isso era extremamente restrito. Se hoje, num escritório, a gente precisa cuidar para comprar e sempre ter, lá era uma coisa extremamente complexa. Então, cada palavra escrita tinha dentro dela o valor do custo de uma pena, de uma tinta e de um papiro. Não dava para desperdiçar. Então, cada palavra que está escrita na Bíblia tem essa importância. E é por isso que em algumas interpretações a gente olha e fala assim: nossa, mas acho que esse cara que está interpretando está viajando. Mas por que o evangelista teria escrito aquele detalhe? De tantos outros que ele poderia dar. Então, a partir dessa ótica, cada palavra tem um significado, e para aquele que estuda o texto bíblico, cabe juntar esse quebra-cabeça para tentar encontrar dentro de cada camada a mensagem que vai acender a luz no nosso coração. E essa ótica, essa parábola, ela é uma ótica praticamente psicológica, tá? Onde os personagens da parábola, aqui a gente lembra que tem, o primeiro apresentado é o rico, o segundo é o Lázaro, depois tem Abraão, e aí tem os coadjuvantes, e conforme os coadjuvantes vão aparecendo, eu vou falar deles. Mas o rico, essa interpretação diz que é a nossa camada, que a gente dá o nome de ego. Aquela camada que está mais preocupada com o eu. Toda vez que a gente fala eu ou meu, é essa camada que está se manifestando. E a gente passa praticamente o dia inteiro nela. O Lázaro é aquela potencialidade que a gente tem como criatura divina. Sabe quando a gente diz que estamos fadados à perfeição? É essa camada que, pela sua potência, um dia vai eclodir, ser maior do que o ego, e é esse o espírito que a gente tem que ser. Sabe quando a gente fala do despertar da consciência? É quando essa camada tomar as rédeas e o controle das coisas. Lázaro representa ela. E nesse caso, Abraão representa a nossa consciência. Então, eu vou ler e a gente vai trocar esses personagens por essas
camadas psicológicas que a gente tem. E vamos ver o que vai sair daqui. Havia o homem rico que se vestia de púrpura e cetim e todos os dias banqueteava esplendidamente. Havia o pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Então, aqui mostra que essa camada mais ligada ao ego, ela está mais interessada nas coisas superficiais da vida. Ele quer se deleitar com os prazeres da vida, se vestir bem, comer bem. Mas essa outra camada, a do Lázaro, ela fica abaixo, esperando ser alimentada. Porque se ela não for alimentada, ela não consegue fazer esse despertar, fazer essa transformação. E olha que interessante, não chega nem as migalhas da camada do ego para a camada da potência do Espírito. Mas as chagas que nascem nessa camada da potência do Espírito são exatamente os vícios que contaminam esse espírito imortal que nós somos. E aonde que está o Lázaro dentro desse cenário? Ele está às portas. Estar às portas quer dizer em busca de conexão com essa outra camada que é o ego. Mas existe uma distância e que o homem rico não abre a porta, não permite com que Lázaro chegue até ele. Sim, mais um pouquinho. Se deixar isso aqui, vai para 2 horas fácil. Né? Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. Olha que interessante. Quando a camada mais interna morre, diz que vai ter contato com o seio de Abraão, com a consciência. Quando a camada mais superficial, a camada do ego, morre, essa fica sepultada. Aqui mostra o quanto que essa camada do ego está conectada com o material. E a gente sabe que o nosso corpo fica, mas o nosso espírito vai. E aqui diz exatamente para onde vai cada um dos dois. E o que é esse inferno que é dito? Esse inferno é a culpa que consome a camada do ego. Porque a consciência, aqui a gente está falando, mas não são personagens, nesse aspecto não são personagens separados. Tudo isso acontecendo dentro da gente. Então essas camadas, por mais que às vezes elas não se conversem, porque aqui o que está sendo dito, não existe conexão, a consequência da ação de uma reflete na outra. Então o sofrimento da camada mais egóica é causado justamente por essa culpa de ter buscado mais ter do que ser. Lázaro, nesse aspecto, ele busca ser, que é o que a gente tem que buscar enquanto espíritos imortais. Desenvolver as virtudes para sermos. Agora, essa vida que a própria materialidade, a própria sociedade motiva a gente a ter, fica sempre empurrando a gente para ter. E isso gera em nós a culpa, porque a cada encarnação existe um planejamento para que a gente venha e desenvolva aquilo que nós iremos ser. Aí quando a gente retorna, a gente olha ali para tudo que a gente planejou e fica assim, xiii. Bom, mas essa aqui eu fiz, hein? E isso gera em nós vergonha e culpa. Mas vamos seguir. E quando ele estava lá nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro, a consciência e esse espírito, essa potência do espírito, em seu seio. E gritando a ele, disse: Pai Abraão, ou seja, consciência, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nessa chama.
O que o espírito, o que o ego nesse momento está pedindo, ele está pedindo a misericórdia divina. Mas ele está pedindo para a consciência. E a consciência, já falei isso aqui, a consciência é como se fosse uma gotinha de Deus dentro de nós. Ela sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Ela sabe exatamente quais são as leis divinas. Então, quando a gente diz que existe um julgamento final, só que a gente imagina que, pela visão da Igreja Católica, da Igreja Protestante, a gente vai parar na frente de Deus, ele sentado numa cadeira, aquela barba branca, gigante, e vai dizer se a gente vai para o céu, para o inferno, ou se vai ficar mais um pouquinho no purgatório. O juízo final, ele acontece a cada fim de encarnação. E esse juízo ele é feito pela nossa consciência, que é esse aplicativo de Deus dentro de nós. Não dá para apagar. E aqui, a consciência, ela tem um aspecto de justiça das leis naturais. E a partir do momento que o rico ou o ego pede auxílio sem uma disposição de trabalho, sem uma disposição de mudança, a postura da consciência é: não tem como não tem como apaziguar essa sua dor. Isso tem que partir de você. E olha que interessante, na parábola também fala sobre o abismo que existe, ou seja, um não tem acesso ao outro. Abismo esse criado durante a encarnação e durante os momentos em que Lázaro buscava, mas o homem rico não correspondia. Outra coisa interessante dessa parábola: a única parábola que tem um personagem nomeado é essa. Todas as outras parábolas apresenta-se o personagem, mas não dá nome a ele. E nessa ótica psicológica, isso também tem uma interpretação. Afinal de contas, o homem rico, ele é perecível e, ao fim, ele é sepultado. Lázaro, o espírito eterno, esse sim tem uma personalidade que é construída encarnação em encarnação. Agora, por que Lázaro vai para junto da consciência, que é Abraão? Por que existe misericórdia para Lázaro? E essa interpretação diz para a gente que esse lado da misericórdia é porque, mesmo os maiores equívocos que nós temos na nossa vida, são geradas lições que são aproveitadas para experiências futuras. E como que isso é aproveitado? O nosso espírito imortal, em contato com a nossa consciência, consegue ter uma visão clara dos erros do nosso ego e como isso deveria ser realizado em relação às leis eternas, às leis morais, às leis da vida. E quando a camada que sofre entende que não vai ter a saciedade misericordiosa e que depende dele, ele procura e ele pede: olha, então manda Lázaro para conversar com o meu pai. E uma coisa interessante, ele fala assim: ó pai, Abraão, com letra maiúscula, peça para que Lázaro vá falar com o meu pai, com letra minúscula nessa palavra. Pai com letra maiúscula é a consciência, que é o Abraão. O pai com letra minúscula, ele está pedindo para que o espírito imortal, a potência, possa acessar o subconsciente. Porque quando a gente desencarna e quando a gente volta em novas encarnações, a gente lembra do que aconteceu nas encarnações anteriores? Não. Mas como a gente acumula os aprendizados para que a gente não cometa os mesmos erros? Dentro de nós, esses aprendizados eles ficam. E o que o homem rico está pedindo aqui é que o nosso espírito mortal, com esse aprendizado conectado com a consciência, possa levar isso para o subconsciente. Ele fala inclusive dos 5 irmãos. E nessa interpretação, diz que os 5 irmãos são 5 vícios: o medo, a ignorância,
a rebeldia, o orgulho e o egoísmo. E ele diz que seja dito para esses cinco irmãos para que eles não sofram a mesma coisa que ele está sofrendo. E é aqui que a gente entende que o ego por si só, ele está dentro da gente. E, de alguma forma, ele está plantado, ele faz parte de nós. A gente tem que aprender a usar esse ego. Esse ego, junto com o espírito em potência, tem as condições, se ele se colocar a serviço dessa potência espiritual que a gente tem, ele tem as condições de transformar medo em coragem, ignorância em conhecimento, rebeldia em aceitação, orgulho em humildade, egoísmo em altruísmo, que é a grande transformação. E a resposta que Abraão diz é: não adianta eu mandar Lázaro conversar com o seu pai e com os seus irmãos, porque já existe todo o conhecimento dado por Moisés e pelos profetas. Se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, o que vai adiantar? Os mortos ressuscitarem para que seja passada a lição. Aqui é uma provocação. Agora é uma provocação para nós. Já aconteceram 3 revelações. Os mortos já voltaram para nós. O que a gente está esperando? Para conectar a nossa potência espiritual com essa camada que hoje nos afasta um dos outros. Essa camada que na realidade é criada por esse instinto de conservação e instinto de sobrevivência que a gente tem, porque se a gente sente medo, se a gente se rebela, isso tem a ver com a ignorância. Se isso aflora em nós, é porque tem também uma pitadinha de falta de fé. Como assim falta de fé? O que fé tem a ver com tudo isso? A gente sente medo porque a vida material apresenta para a gente um caráter de finitude das coisas. E se está acabando, eu preciso garantir o meu, não é? Mas quem falou que está acabando? Jesus diz para a gente no Sermão do Monte: o dia de amanhã pertence a Deus. Se até os pássaros voam no céu e não se preocupam em tocar, se os lírios do campo se vestem de forma mais bela do que o maior dos reis da terra, o que a gente, que é mais do que lírios e pássaros, tem que se preocupar com o dia de amanhã? Que a gente exerça com aquilo que Deus está dando para a gente o melhor a cada dia. Que a gente tenha, aí entra a fé. A fé não é crença, a fé é confiança. Que a gente tenha confiança que a gente vai ter o combustível necessário no dia de amanhã. Então, se a gente tem medo porque, de fato, falta uma pitada de fé para a gente, para a gente olhar para essa camada da potência de espírito que a gente tem e falar assim: não importa se no dia de amanhã, às vezes eu esteja até desempregado, eu vou dar o meu melhor. E o meu melhor vai garantir o meu desenvolvimento do espírito. E no fim das contas é o que a gente vem fazer aqui. Mas a gente fica preocupado, né? Ninguém quer perder o emprego. Deus não desampara a gente. E tudo que acontece com a gente tem a ver com algum aprendizado. E a lição não chega no endereço diferente. A lição chega sempre no endereço correto. Não tem extravio divino. Essa interpretação dessa parábola, ela traz para a gente uma camada muito mais profunda. E a gente, agora, entende a demanda de que dentro de nós existe um
potencial divino, a verdadeira criatura que Deus criou e que um dia vai alcançar inclusive a angelitude, e que ela está esperando migalhas do que a gente tem e que o nosso ego acaba consumindo. E às vezes a gente não está dando nem isso. Então a provocação que essa camada de interpretação me fez refletir para mim é que eu preciso alimentar o Lázaro que há dentro de mim. É que eu preciso cuidar das chagas desse mundinho e não deixar que os cachorros cuidem das chagas. Porque, para encerrar, você sabe como a gente limpa um copo cheio de óleo? Está cheio de óleo até a boca. Se a gente pegar e jogar o óleo fora e começar a passar detergente, limpar, joga água, tem mais óleo, aí você joga mais detergente. Agora, se a gente pega água e joga dentro desse copo com óleo, a água e o óleo não se misturam, a densidade dos dois é diferente. E o óleo começa a subir, transbordar, quando a gente vê o copo está cheio de água. E por que eu estou fazendo essa analogia agora? Porque muitas vezes a gente reflete achando que a nossa transformação pessoal passa por primeiro eliminar o mal que é em nós, para depois encher a gente de bondade. Mas o mal só vai sair de forma perene e total quando a gente começar a encher a gente de bondade e não deixar mais nenhum canto de espaço para o mal. Uma boa noite a todos. Vamos agradecendo essa lição de hoje, colocando lá dentro da nossa mente, dos nossos corações, para que a gente reflita sobre o ensinamento de hoje. Vamos agora abrindo os nossos corações, vamos no momento de doação, doando uma luz verde, que é a luz da cura, nos colocando aqui no centro desse salão, dentro de um círculo de luz, preenchendo amorosamente esse círculo e entregando carinhosamente a espiritualidade de luz, para que seja levada onde se faça mais necessário. Vamos agora vibrando pelo nosso planeta azul, nosso planeta Terra. Vamos vibrando por todos os países que se encontram em guerra, por todas as pessoas que sofrem violência, que estão doentes do corpo e da alma. Vamos vibrando por todos os asilos, todos os orfanatos, todos os hospitais, todos os presídios, todos os manicômios. Vamos vibrando por todas as crianças que sofrem violência, as mulheres que sofrem violência, vibrando por todos os lares. Vamos vibrando por todas as pessoas que têm poder de mando. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre amado, pedindo que Ele nos envolva com o seu manto de luz, que Ele esteja sempre ao nosso lado, que Ele nos ajude a nos transformar em pessoas melhores e em espíritos de luz. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, porque estamos todos aqui reunidos, ouvindo o Evangelho e nos transformando aos pouquinhos. Obrigada, meu Deus, pela dádiva da nossa vida. Obrigada, meu Deus, pela nossa saúde, pela nossa família. Obrigada, meu Deus, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de ouvir esse Evangelho de amor e de luz. Obrigada, meu Deus, por tudo. Graças a Deus.